Fala pessoal, beleza? Tá começando o nosso podcast aqui da 201. Hoje é um episódio muito especial por vários motivos. Primeiro que é o terceiro episódio, nos outros episódios teve a parte 1 e a parte 2 que a gente falou, né, dos 10 filmes mais aclamados e prestigiados do Brasil internacionalmente. E hoje a gente vai falar dos diretores. Muitos diretores a gente chegou a citar rapidamente nos episódios passados, mas hoje a gente vai aprofundar neles. Os 10 diretores que a gente, segundo a nossa pesquisa, são os mais aclamados e prestigiados internacionalmente. O que vocês têm pra falar? Esqueci de apresentar, né? Gustavo Beck e... Gustavo Beck vocês conhecem, né? Tava aí comigo, com o apresentador, porém passados. Hoje a gente tem um outro convidado. O Nildo. Fala aí, Nildo. Boa noite. Prazer. É muito bom estar aqui e espero falar bem aí dos diretores e tal. Nildo vai falar dos diretores, que também é diretor, né? Dirigiu o terceiro filme da 201, que é o Corpo Seco, verdade, né? É um dos diretores do filme, junto com o Brandon, e tá aí com a gente, né? Papo de diretor e outro diretor aqui também de documentário, né? É isso. E hoje a gente tem uma surpresa muito especial. Coloca aqui na tela. Ponto dos Shakes, que é o nosso novo patrocínio aí do nosso podcast. E não só o nosso patrocínio, que assim, eu vou falar do Ponto dos Shakes, mas de verdade, o Ponto dos Shakes é... Eu já, antes de estudar aqui na São Judas, eu era do Querô, desde 2017, 2018, e desde lá eu venho comendo Ponto dos Shakes. E o impressionante é que eu nunca enjoo, eu sempre venho, tipo, eu nunca paro de comer. A variedade também que tem, né? Tem muita variedade. De verdade, assim, é um patrocínio que a gente tá falando aqui, mas eu falo pra todo mundo, porque é uma coisa muito, realmente é uma variedade muito grande. Ontem mesmo o pessoal brincou com a gente, que a gente tava lá comendo depois da aula. E eles vieram falar, gastam dinheiro pra caramba aí todo mês. A gente tá sempre lá. A gente tá... As nossas reuniões, né? Acontece lá. Porque é importante falar, tem um Ponto de Shakes que é do lado da São Judas. Sim. Então acabou a nossa aula, a gente é quase a nossa reunião ir lá, né? E também tem um Ponto de Shakes que eu também já fui muito, que é o do Canal 4, que tem ali, né? Que tem aquele rolê do Canal 4. E é importante falar que ele fica até às 5 da manhã. Até 5, velho. Então ele já me salvou muito nos rolês, porque rolê daquela fome. 4 rolê, da manhã, tá eu tô naquela fome, não tem lugar nenhum. Mas Ponto do Shakes tá lá pra me salvar. Tá lá o meu hamburgão. E essa variedade é tão grande que a gente não sabe o que é. Então, Ponto do Shakes tem hambúrguer, tem yakisoba, tem tudo. Então a gente vai descobrir agora o que é que eles mandaram pra gente. Olha, falando uma coisa do Ponto de Shakes, não sei se vocês notaram, mas meu sotaque é um pouco diferente. E lá de onde eu sou, tem uma comida famosa, açaí. E vindo de lá, o açaí do Ponto de Shake é muito bom. É bom. É muito bom. Ele tem Abre aí, Gustavo. Prioridade pra falar, né? Sim. Vamos ver o que é. Mas assim, enquanto o Gustavo vai abrindo pra gente ver o que é, hoje é um programa muito especial. A gente vai... Opa! O que é? Meu Deus do céu, vamos ver aqui. Batata frita, cheddar e bacon. Pra provar que o Ponto dos Shakes tem muito mais coisa do que a gente pensa, né? A gente é só milkshake? Não. Meu Deus do céu. E ainda vem com molhinho aqui. Que molho é esse, Beck? Molho de... molho maionese de alho, né? Maionese de alho, cara. Especialidade do Ponto dos Shakes. Uma das melhores maioneses que eu já comi. Muito bom. Sério. Caraca. Eu sou fã de maionese de alho. Passar no hambúrguer. Eu acho que eu nem vou conseguir falar dos diretores aqui que eu tô... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Deixar aqui de lado. Vamos começar o programa, senão a gente vai fazer o podcast inteiro só falando do Ponto dos Shakes. É verdade. Mas o nosso tema do podcast são os 10 diretores mais aclamados do Brasil. Vamos lá, começando... A gente vai começar a falar dele. Walter Salles, o nosso que a gente já começar falou... pelo mais contraditório, né? Pelo mais rico. É o mais rico de todos. Pelo que tem mais dinheiro. E o Beck deve conhecer bastante, que ele é diretor de documentário também. O irmão dele e ele dirige muitos documentários e tal. O irmão do Walter Salles, que a gente falou, é o João Moreira Salles. Sim. O João Moreira Salles é produtor dos filmes do Eduardo Coutinho. Que a gente comentou também nos episódios anteriores. E ele é diretor do Santiago, que quando a gente foi pesquisar o Cabra Marcado pra Morrer, a gente pesquisou os melhores documentários de todos os tempos do Brasil. Tem lá Cabra Marcado pra Morrer,
Se eu não me engano, o segundo é Jogo de Cena, terceiro é o Santiago, do João Moreira Salles, e quarto é o Edifício Master. Então Sim. o João Moreira Salles é um diretor muito forte de documentário, e ele é produtor também, e é uma família de cineasta. Tem Sim. o Walter Salles, e o Walter Salles, que nem a gente falou, mas a gente vai voltar a repetir, que é uma informação muito, muito É interessante. importante, eu acho, pra quando Importante. fala sobre cinema, cineastas famosos, ainda mais nessa época aí em que ele fez os filmes mais famosos dele, né? É importante falar que o Walter Salles é o cineasta mais rico do mundo. Do mundo. Mais rico que o Steven Spielberg. Porque ele é filho de uma família que é dona de banco. Herdeiro, né? O famoso herdeiro. É o Famoso super herdeiro. Só Famoso que é o herdeiro. nosso herdeiro do bem. Veio pra fazer bons filmes, não pra sacanear a gente. Mais ou menos também, acho que não chega a ser do bem, mas... É, o nosso lado... Enfim, mas o Walter Salles, é importante falar também, ele é um diretor que na época ele se destacou muito na retomada, só que ali na Era Collor, se eu não me engano, só foram feitos alguns filmes na Era Collor. Pouquíssimos filmes. E um desses filmes foi do Walter Salles, que foi falado em inglês. Então, assim, é importante falar que quando ninguém tava fazendo cinema, pela grana do Walter Salles, ele era um dos únicos cineastas a fazer cinema no Brasil. Por sua resistência, sim, mas também o dinheiro contou muito aí, né? Só que o Walter Salles é um cineasta muito rico, Sim. porém, ele é muito bom. Ele Eu acho que ele soube aproveitar, assim, tanta vontade dele de fazer cinema, Sim. com, claro, a questão da família dele, né? Ser bem de vida, digamos assim. Eu acho que o Walter Salles ele tem dois filmes aí que são os filmes que as pessoas mais falam, que é o Central do Brasil, que a gente não vai se estender muito do Central do Brasil, porque a gente já falou do Central do Brasil no episódio passado, então se você quer ver a gente falando um pouco mais do Central do Brasil, a gente falou muito, né, no programa passado, que ele pintou aí nos 10 filmes mais aclamados do Brasil. E ele também tem o Abril Despedaçado, que também, o Abril Despedaçado tem o Wagner Moura ali, novinho, tem vários atores ali muito bons, né? E o Abril Despedaçado também é um filme bem legal da filmografia dele. Que na filmografia tem Diários de Motocicleta, Na Estrada, tem Água Negra, que é um filme que ele fez nos Estados Unidos, Linha de Passe, tem vários filmes aí. E ele é um diretor também que foi pra Hollywood também, né? Saiu do Brasil. E ele também é produtor de muitos filmes aí, o Walter Salles. Ele tá produzindo muitos filmes, como, por exemplo, o que a gente foi ver lá, o Marinheiro das Montanhas. Quando a gente para e vê Walter Salles ali na produção executiva, e ele também tá muito junto com o Cari Ainui sempre, né? Que é outro que a gente vai comentar hoje, né? Não. Não está Não aí. vamos comentar. Não tá dele. aí? Não vamos comentar, mas a gente podia. A gente podia. Mas Mas enfim, então, vamos deixar de menção honrosa aí. vamos deixar o Cari Ainui de menção Eu rosa. achei porque ele é um dos meus cineastas favoritos brasileiros, assim. Os filmes dele eu acho incríveis, incríveis. E a gente teve a honra de assistir o último documentário dele, Marinheiro das Montanhas. Lá na nave, né? É a estreia oficial aqui no Brasil e com a presença ilustre do próprio. Do Cari Ainui. Esse ano eu tive sorte. Esse ano eu vi vários diretores aí, o Kleber, Cari Ainui. Ano passado, Ana Molayer, né? Laís Bodansky, Ana Mulher, eu tive aula com ela. Enfim, eu pude conhecer. Não é que isso mudou a minha vida, mas é legal ter contato com essas pessoas. Enfim, Walter Salles, um diretor aí muito habilidoso, muito talentoso. Ele tem um jeito de contar as histórias também muito sutil, né? Contemplativo. Ele tem uma filmografia muito bonita. Eu acho que a fotografia dele também é muito... do diretor de fotografia que ele trabalha também é um destaque nos filmes dele. Sim. Eu acho que ele é um diretor muito potente, principalmente com esses dois filmes. Teve, por exemplo, o Linha de Passe, que a gente viu que foi pra Cannes, né? Alguns filmes dele também foi pro Festival de Cannes, mas acho que os dois filmes que, na minha opinião, ressaltam muito a filmografia do Walter Salles é Central do Brasil, principalmente, e o Abril Despedaçado também. Abril Despedaçado também. Que Toda é a um filmaço. questão do Central do Brasil no Oscar, né? Deu uma notoriedade não só pro filme, mas pra ele também. Sim. Sim. E é Como muito diretor. comum isso acontecer, de quando um diretor, país que seja, assim, principalmente os que são de fora do circuito, assim, hollywoodiano, quando eles ficam muito famosos, eles usam
notoriedade, a fama deles, digamos, pra produzir mais filmes, Sim. né? Divulgar outros filmes, colocando até só o nome. Sim, Já... só o nome já explode, assim. É importante falar também, só pra finalizar sobre o Walter Salles, uma história que diz um pouco do cineasta que ele é. Tem um ator que é o Vinícius de Oliveira, que fez o Josué no Central do Brasil. E vendo algumas histórias do filme, né? Eu já pesquisei bastante sobre o Central do Brasil. Ele tava procurando atores pra fazer o Josué. E ele viu o Josué, se eu não me engano, ou era no aeroporto ou numa rodoviária, alguma coisa desse tipo, ele tava engraxando sapato. Nossa. E o Josué foi engraxar o sapato dele. E daí o Walter Salles começou a ver o Josué ali, aquele ator, engraxando o sapato e falando, e ele falou, é você que eu quero pro filme. E foi assim que ele escalou o Josué no Central do Brasil. Maneiro, não sabia Então, dessa história aí. É um diretor que tem um olhar muito potente, né? Dá pra perceber que ele estudou bastante a sétima arte e ele tem um olhar muito potente e é muita coincidência, talvez, dois diretores terem, o João Moreira Salles também, que é o irmão dele, ter feito tanto sucesso também, né? Ter feito também um filme tão aclamado que é o Santiago. A questão do sucesso eu não creio que seja coincidência, né? Pelo fato de serem filhos de bilionários. Sim, é o que dá uma ajudada bacana. Mas não tira o mérito Não. dos filmes que eles conseguiram A entregar, né? gente pode ver pelos famosos Nepo Babies que não tem muito sucesso. Mesmo sendo rico. Pô, estão pegando no pé que o Walter Salles é rico. Não é que a gente tá pegando no pé. É importante falar porque o Walter Salles conseguiu fazer cinema num tempo em que ninguém tava conseguindo. Sim. E isso é uma das explicações, né? Não é porque ele é resistente. Também, mas porque tinha o dinheiro. Estudar esse momento da história do Brasil, né? Assim. E agora a gente vai falar de uma outra diretora, que é uma diretora que eu particularmente é uma das minhas preferidas do cinema brasileiro, que é a Ana Muylaer. A Ana Muylaer, que eu já tive a honra de ter tido aula com ela, fiz um curso de roteiro dela, né? E eu aprendi muito, muito, muito cinema com ela. E ela dirigiu muitos filmes, acho que o destaque da carreira dela, na minha opinião, diferentemente do Walter Salles, que tem um grande destaque, a Ana Muylaer tem dois, na minha opinião. Sim. Que é o Que Horas Ela Volta, que a gente já comentou aqui, que fez um sucesso estrondoso internacionalmente, e o Durval Discos, que é um filmaço, né? Que inclusive, recentemente foi remasterizado em 4K e exibido lá em São Paulo. Tá tendo. E na estreia oficial, todo o elenco participou da exibição. E eu vi umas fotos no Instagram do pessoal, que eu seguia antes até. Sim. Porque eu gosto muito desse filme. E eu segui os atores e tudo mais. Aí eu vi eles postando stories, assim, na exibição. E é muito, muito louco pensar. Filme de mais de, 20 anos quase? Acho que sim. A Ana Muylaer, é importante falar assim, esses dois filmes que a gente citou, Que Horas Ela Volta, a gente já falou do filme bastante aqui. O Durval Discos, que é um filmaço. Sim. O Durval Discos foi feito em 2002. Ali bem na retomada do cinema brasileiro. Então tem aquela áurea de retomada e tem aquela áurea de cineasta improvisando, né? Sim. Dá pra perceber que ela fez muito com pouca coisa. Sim, isso acho que é a maior... Isso eu acho que isso ressalta muito e é um filmaço. É um roteiro muito bom, é um filme muito vistoso. Mas ela também tem outros 3 filmes na filmografia dela que o pessoal não fala muito, só que eu gosto muito de falar deles. Que é o Alvorada, que é um documentário da Dilma, que ela fez. Esse documentário é muito bom. É um documentário que ela fez sobre o processo que a Dilma tava ali tendo o impeachment e tal. O famoso golpe, né? Famoso golpezão. Não chega a pegar um documentário que pega o golpe de fato, que fala sobre isso. Vertigem. Também, mas não. Mas principalmente tem o outro processo. Que é da Maria Augusta Ramos. A Maria Augusta Ramos fez, que é um filme que vai falar sobre isso. Então, 3 filmes diferentes sobre o mesmo tema. Mas esse, o Alvorada, ele vai falar muito mais sobre um lado diferente da Dilma. Porque a Dilma, naquela época, e até hoje, ela é muito estereotipada como uma mulher burra. Coincidentemente, será que é coincidência? A única mulher e a primeira mulher a ser presidenta do Brasil ter essa fama. Então, a Ana Muylaer, ela... Nesse filme, na Alvorada, só pra vocês terem ideia, ela mostra, né, e eu não lembro se eu vi isso no filme ou se foi a Ana Muylaer comentando sobre a Dilma. Só que ela fala que a Dilma é super cinéfila. A Dilma teve um dia que ela pediu mais de 300 DVDs brasileiros da história do Brasil pra assistir, ela assistiu todos. Sim. Todo mundo fala que a Dilma, ela realmente é uma máquina de saber
principalmente cinema brasileiro. Ela é uma mulher muito... Culta, isso, a palavra. Estudada, assim. Estudada. Sabe muito de história, de filosofia. Particularmente tem um vídeo que eu gosto muito na internet, que é ela ensinando a repórter a fazer macarrão. Sim. Esse vídeo é magnífico. Porque muitos diziam também, na época que ela estava sofrendo sobre esse processo de impeachment e tal, que ela não tinha um certo carisma e não conseguia fazer os jogos que os políticos tanto queriam que ela fizesse. Entendi. Ainda mais como presidente. Ainda mais como uma mulher, assim, sabe? Então... E a gente parou aqui pra falar porque isso é retratado no filme, né? Sim. E tem outros dois que é bem legal, que é o É Proibido Fumar. Esse é um dos meus favoritos dela. Esse eu não vi. É um filme bem legal. E tem um outro que esse eu queria falar, que é o Mãe Só Uma. Esse é muito legal. Esse eu gosto bastante. Já assisti umas 2, 3 vezes. O Mãe Só Uma, eu fiquei com uma impressão muito louca, que ele fala sobre um menino que foi roubado na maternidade. Então, sim, o filme começa, é uma mãe roqueira que tá lá e ela tem um filho. E no começo do filme, não é spoiler, ele descobre que a mãe dele não é mãe. A mãe dele roubou ele na maternidade. Sim. E ele vai encontrar a família dele de verdade, que é a família que é interpretada pelo Matheus Nastergalli, que é uma família conservadora, completamente diferente. E tem todo o processo do menino em, tipo, não saber se ele é um menino, se ele quer ser menina. Então tem todo esse processo durante o filme, enquanto ele tá com uma nova família que é muito reacionária em forma de pensar. Sim. Eu parei pra questionar. Esse filme me fez questionar muito sobre isso. Romenig. Minha mãe faleceu quando eu era criança. Meu pai foi polícia militar por muito tempo. Foi treinador de futebol. Então, eu fui constituído assim. Se eu tivesse nascido numa outra família, numa família diferente, numa família que meu pai fosse gerente de banco e minha mãe estivesse viva até hoje, eu ia ser uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Então a gente é muito constituído pelas influências. Aí, não sei se você cresceu com a sua família, com a sua avó, com seus amigos. Sim. Só que a gente é muito influência das pessoas que mais convivem com a gente. E esse filme vai falar sobre isso, né? De uma forma muito inteligente. Eu me identifiquei um pouco com esse filme pela questão de... não sei se todos sabem, a minha mãe morreu no parto. E quando ela morreu, eu fui adotado pela minha tia. Então, quem me criou foi minha tia e meu tio, que são minha mãe e meu pai. E o meu pai biológico é irmão da minha mãe, ele tá vivo, então, tipo, e ele teve outros filhos depois de mim. Então, esse filme mostra justamente o que o Romenig falou. Então, tipo, eu tive uma criação totalmente diferente dos meus irmãos. Sim. E eu sou totalmente diferente do que eles são, sabe? Sim. Talvez que louco, né? Talvez se sua mãe tivesse viva, você ia ser uma pessoa completamente diferente. Sim. É muito louco essa questão do cinema. Como algumas histórias, independente de como são contadas, ainda mais com a sensibilidade da Ana, assim. Sim. Eles fazem tu pensar tudo isso, assim. Sim, esse filme eu pensei muito. Refletir sobre todas as questões da tua vida, Esse filme foi o que parou pra pensar e falar... E foi o que fez eu pensar, caramba, eu sou muito reflexo do meu pai. Eu sou muito reflexo da minha família. E o filme, a Ana Mulher, ela toca... eu sinto que ela também é muito inteligente em escolher as histórias que ela vai contar. Porque todos os filmes dela... Se não me engano, E esse filme... Parece mesmo, né? Esse filme, Mãe Só Uma, conhecendo mais sobre ela, né? Ela fez O Que Horas Ela Volta em 2015, que foi um filme que fez um estrondoso sucesso. Sim. E ela queria fazer um filme mais independente, um filme mais diferente, que não tivesse uma estrutura tão clássica. Então ela vai fazer um filme mais diferentão, e por isso que ela faz o Mãe Só Uma. Vou assistir. Tem outro filme dela que acho que é esse aí que tu acabou de passar. Volta, sobe um pouquinho. Qual? Né? Esse do Garotinho. Não, esse é dirigido pelo Cal Hamburger. Se eu não me engano, ela faz o roteiro e a produção. Só fez o roteiro. Então beleza. Porque esse filme também é bem legal. Mas sobre a ditadura. Acho que todos os diretores que aparecem aqui, eles são também, além de diretores, eles produzem, eles incentivam bastante filmes, né? Sim. Isso que é legal. Agora a gente vai falar dele. De Eduardo Coutinho. Esse aqui é... assim, eu sou meio maluco da cabeça e eu tenho quadros de diretores na minha casa. Tem lá Christopher Nolan, tem lá Tarantino, tem lá Scorsese e o próximo que vai vir é o Eduardo Coutinho. Parabéns. Imperialismo rolando solto na casa do Romenig. É que eu sou... Só a nata. Eu sou literalmente muito fã de diretores e esse cara aqui, ele mudou meu pensamento de cinema. Quando eu vi a Difícil Master pela primeira vez, eu falei, cinema pode ser isso.
Cinema pode ser isso. E o Coutinho, ele tem um jeito de fazer cinema que muitos documentaristas tentaram ser que nem ele, mas eu acho que não tem como, porque ele é realmente único. Ele faz um cinema que... Não sei, cara, é uma simplicidade tão poética, uma simplicidade tão bonita, que você vê os filmes dele e... Pô, o Edifício Master, pra você que não viu o Edifício Master, ele simplesmente vai num edifício em Copacabana, que é de classe média baixa ali, né? Quase indo pra pobreza. E ele vai e sai tocando na porta das pessoas e entrevista pessoas aleatórias desse apartamento, só pessoas desse apartamento nessas casas. E o filme ele é tão interessante. E assim, eu particularmente eu não consigo explicar e eu acho que ninguém vai conseguir explicar o porquê que esse filme é tão interessante. Talvez só o Eduardo Coutinho. Eu vi inclusive a gente estava falando do João Moreira Salles. O João Moreira Salles, ele tem uma entrevista que eu indico muito, que ele tem uma entrevista de 2h30, ele que produziu os filmes do Eduardo Coutinho, de 2h30 só analisando e destrinchando o cinema do Eduardo Coutinho. Tem no YouTube. E ele fala muito do processo do Coutinho e ele fala, nem eu consigo explicar o cinema do Coutinho. Ele era muito único, realmente, assim, ele... Sim. Era o jeito que ele abordava as pessoas. Eu acho que o cinema do Coutinho tem muito da personalidade dele, porque é a personalidade dele que faz os filmes dele acontecer. Isso é muito maluco, assim. Ele tem o Edifício Master, ele tem o Jogo de Cena, que é um filmaço também, que vai misturar a ficção com o documentário, que você chega a um ponto que você não sabe ali o que tá acontecendo. É o meu favorito dele, o Jogo de Cena. E meu favorito é o Edifício Master. O filme inteiro em um plano só, basicamente. Entrevistando diversas pessoas que você não sabe se são atores ou se são pessoas contando as histórias da vida real delas. E quando tu percebe realmente o jogo de cena que você caiu, assim, digamos, você fica em choque. Eu chorei umas 5, 4 vezes, assim. Eu não sei se eu falei no último episódio, mas eu ia falar um negócio interessante, que pra mim, na minha opinião, se o Eduardo Coutinho fizesse cinema, ele ia fazer com celular hoje. Jogo de cena, você que... Eu sou direção e você é da parte técnica. Qual diferença faria se o jogo de cena tivesse um iPhone, sei lá, o iPhone que fosse, tivesse um jogo de iluminação legal? Faria diferença? Não. A questão do Eduardo Coutinho, isso que me encanta. Não são os equipamentos. A questão do Eduardo Coutinho é a simplicidade que ele faz cinema. E isso é muito lindo. E assim, ele tem o Edifício Master, ele tem o jogo de cena, ele tem o Cabra Marcado pra Morrer, que a gente falou aqui nos últimos episódios. Que tá na lista entre os maiores, assim, em questão de peso. Maiores filmes, não só do Brasil, da história. Sim. E é legal analisar a filmografia do Eduardo Coutinho toda, que ele tem muitos filmes interessantes, o Babilônia 2000, que o Murilo ama, que tá ali. O Murilo é apaixonado por esse filme, que ele vai acompanhar o Ano Novo ali nesse lugar que é a Babilônia nos anos 2000. E ele tem um filme muito interessante que eu queria falar também, que é o Peões. Esse filme, o Peões, cara, ele vai retratar sobre... Ele é um filme, só pra falar rapidinho, pra gente terminar, sobre o Eduardo Coutinho. Só pra falar um pouco da genialidade, na minha opinião, do Coutinho. O Peões, ele... Vocês já viram aquele negócio do Lula lá, né? Que lá em 1970 e poucos, final dos anos 80, que é aquela famosa fala dele pros operários. Que ele fala lá pros operários no estádio cheio, lá em São Bernardo dos Campos. Sim. Ele vai pegar as imagens daquelas pessoas que aparecem em alguns takes e ele tira print, tira uma foto assim, e ele vai atrás das pessoas. Então o filme é ele tentando encontrar esses peões que estavam lá no dia. Não é um filme sobre o Lula, é um filme sobre os peões. E ele encontra alguns e os peões falam sobre como que era tudo aquilo. Então é um filme assim incrível, vale muito a pena assistir. É um filme, ainda mais hoje que o Lula tá na presidência, acho que diz muito sobre a pessoa dele e o que ele representa, né? Isso é incrível dele. Vamos falar agora do diretor que o Beck ama, o Gustavo Beck ama, o Zé Padilha. Ama o José Padilha? Amo, de paixão. Não, cara, assim... É uma figura... um pouco controversa. Zé Padilha. Um pouco, né? Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, Ônibus 174, Robocop e Robocop de 2014. Eu vou começar falando do Robocop. Isso é uma das coisas... Esse filme é horrível. Nunca assistam esse filme. Óbvio que não é só culpa dele. Tem muito a questão do... Mas não é o pior Robocop não, hein? Não, mas aí... Tem o Robocop 2 e 3 que é... Não, o 3 é horrível, mas o 2 é até ok. Mas é porque... É okay? O 2 é ok, eu acho ok. Comparado a esse aí... Comparado ao de 2014 é ok. Cara,
ele não é todo culpado também, né? O cara tava chegando em Hollywood, primeiro filme. Então tem muito dedo de produtor ali. Vários atores famosos. É engraçado quando tu percebe quando o filme não tem autoria do diretor, porque o estúdio ou o produtor fica meio botando o dedo coisa, ali. Tá ligado? Naquela época, o filme, se eu não me engano, é de 2014. Sim. Naquela época foi a época do Batman vs Superman. Foi a época do... Acho que não. Acho que Batman vs Superman 2016. Sim, mas é a mesma época ali. É a época tá. que os estúdios realmente interferiam muito. Sim. Ainda interferem, né? Interfere ainda, mas eu acho que hoje dá um pouco mais de liberdade. A questão de blockbusters, assim, assim, né? Era sim. realmente... Acho que esses... Mas isso é papo pro outro dia, mas... A questão de estúdio grande, acho que Nossa, todos isso esses aí é estúdios... outros episódios, né, de podcast. tipo... O tanto que eles interferem em filmes é gritante, Mas assim. vamos... Assim, o cara tá aqui, um dos diretores mais aclamados. Vamos parar de falar dos filmes ruins dele e vamos falar dos bons, né? Tá bom. Tem o Ônibus 174, que é o É o meu preferido dele. É um documentário incrível. Sim. Que ele pega um acontecimento lá no Rio de Janeiro, né? E ele pega algumas gravações ao vivo da época, não é? Sim. Muito legal Cara, isso. e esse documentário... Fica aquele suspense, né? Fica muito suspense. E, tipo, é muito sobre como a violência policial de uma cidade pode impactar nos seus próprios... nas próprias tragédias que acontecem lá. Porque o garoto que sequestra o ônibus 174, ele foi sobrevivente de uma chacina que aconteceu no Rio de Janeiro há muito tempo atrás. Caramba. Em que policiais chegaram na Candelária e alvejaram pessoas, moradores de rua que ficavam lá. Sim. E ele foi um dos sobreviventes. Então, ele não teve muita oportunidade de estudo, de ter emprego. Caramba, tipo, foi um efeito borboleta, digamos, gigante. Assim, absurdo. E, tipo, ele tava... Foi uma triste coincidência, porque, tipo, ele tava realmente com uma arma no bolso, na calça, mas a intenção dele não era assaltar e nem sequestrar o ônibus. Só que uma mulher percebeu e chamou a polícia tentou intervir e ele, com medo de morrer, sequestra as pessoas que estavam dentro do ônibus. Então é uma coisa... E isso fica bem explícito no filme. Sim, né? fica bem explícito no documentário. E assim, é importante falar, antes da gente ir pro próximo diretor, esses diretores aqui a gente não falou um pouco do contexto internacional dele, porque a gente já falou nos filmes passados. Por exemplo, o Walter Salles a gente falou do Central do Brasil, que foi o filme que levou ele a ser tão prestigiado. A Ana Mulher a gente falou do Caso Ela Volta, que foi o que levou ela a ser tão prestigiada. O Coutinho a gente falou do Cabra Marcado pra Morrer. Sim. Que foi o que levou ele a ser tão prestigiado. E o Zé Padilha, a gente falou do Tropa de Elite, que teve uma discussão enorme que levou ele a ser tão prestigiado. E pra terminar o Zé Padilha, a gente falou muito do 1. E o 2? O que vocês acham do Tropa 2? Tropa de Elite 2 cara, assim, o Tropa de Elite 2 é um filme muito legal. Eu considero tanto o Tropa de Elite 1 quanto o 2 um dos filmes favoritos mesmo, assim. Sério, cara, tipo, eu acho que tem muito pela questão da... Como é que eu posso dizer assim? Da magia do filme quando saiu, teve toda aquela questão da pirataria, eu era criança, e são frases emblemáticas. O roteiro do filme parece muito natural, marcou uma época mesmo. Apesar dele tendo escancarado a porta pro neofascismo brasileiro, mas... Sim, isso que a gente comentou um pouco no último episódio com o Murilo aqui, sobre as interpretações do filme. Sim. Como é dúbio e como é... A linha é muito tênue entre crítica a BOP, PM e tudo mais, e fascismo. É a exaltação disso. Cara, tipo, eu prefiro acreditar que ele, na cabeça dele, era pra ser uma crítica. O Wagner Moura disse isso, né? Isso que eu não gosto de nem imaginar, porque aí eu vou deixar pra minha interpretação apenas, assim. Tá. Não tô nem aí pro que Mas ele o Tropa pensou 2 durante parece o um filme. pedido de desculpa. Tem essa questão. Parece que ele quer consertar ali, parece que ele falou assim, pô, o 1 foi mal Não interpretado. é bem assim, né, galera? Vamos fazer o 2. Inclusive, eu tenho certeza que o Zé Padilha deve estar assistindo esse podcast. Será? E ele vai comer lá no Ponto dos Shakes. E eu já deixo um apelo pro Zé Padilha. Não faça o terceiro. Faça o terceiro. Não, se ele Porque- fizer, ele vai morrer. Porque Ele já falou sobre isso. terceiro... Sério? Sério? Que morra pela arte, porque... Isso seria quase eu um... morreria pela área. Isso quase Não. seria quase um Poderoso Chefão. O 1 e o 2 lançaram ali perto. Sim. E o 3 vai ser lançado 10 anos depois, né? ele- Então, é Mas que o 3 é o pior da trilogia. É né? verdade. O Zé Padilha vai fazer o melhor. É porque ele foi ameaçado.
como o segundo toca muito naquela questão da milícia, ele foi ameaçado pelas milícias. Pelos do filhos Rio do de Janeiro. Bolsonaro? Será que por isso que ele foi pra Hollywood? Provavelmente. Tem eu não sei se a gente... tocar rapidinho, mas ele fez a série da Netflix. Dirigiu alguns episódios da... O Mecanismo. Que é aquela série de São Tomé sobre política. Essa série que Esse eu não vi. quebra o rolê dele. Sim. Eu sei mais tem ou uma menos. interpretação totalmente caricata do nosso querido presidente Lula, que deixou algumas pessoas bem... Então, o Zé Padilha ele é um diretor polêmico, mas ele tem grandes filmes e é importante falar. Vamos falar agora desse diretor que a gente não chegou a comentar tanto no episódio passado, que é o Daniel Rezende. Sim. Mas por que o Daniel Rezende tá aqui? Porque o Daniel Rezende, antes de ser diretor, Ele era montador. ele de era filmes. montador. Montou grandes filmes brasileiros. Cidade de Deus, Tropa 1, Tropa 2 e... Se Eu Fosse Você 1 e 2, grande filme do Tony Ramos. É sério? Sério. Ele Ele montou esse editou filme. Árvore da Vida, do Malick, do Terrence Malick. Esse eu não sabia. Mentira. Editou. Caraca. O filme mais famoso do Melick Sim. foi um brasileiro que editou. Bravo. Ó, Daniel... Ele tem uma carreira curta como diretor, né? Na direção, filmes, ele, eu acho. ele fez 3, eu acho, três, O Bingo e os dois da Mônica. Bingo é um filme... Eu não assisti os da Mônica. Eu É. acho que eu nunca vou assistir até. Não, é legal. É Assista. legal. Assista. Quando um dia que você tiver algum filho, ou sei lá, tem um irmãozinho pequeno, É um primo, bom filme pra assiste. assistir. Sim. É um filme muito bonito. E, tipo, a gente consegue ver a expertise dele de montador sendo o diretor. Então, tipo, tem alguns planos que... É legal Sim, essa ele já, questão. ele já pensa meio que o filme montado. Pensar na ligado? montagem, né? Sim, tá ligado? Então, Isso, tipo, durante a decupagem, por exemplo, de um filme, o ajuda montador, bastante. como diretor, ele vai É. ter essa sagacidade absurda, né? Ó, aqui, ó. The Tree of Life, do Terrence Malick. Caraca. A árvore Ele da editou vida. também o Robocop, que a gente tava falando aqui. Então, de Sinto Nancy muito. Catani. nem tudo são flores pra... Mas assim, Daniel Rezende. o Daniel Rezende, eu amo muito Bingo, eu acho um filme muito legal. É um filme muito, legal. eu acho que ele deveria ser muito mais valorizado que ele é, porque é um filme minucioso, assim, em vários aspectos. E o Mônica, tanto um, tanto dois, são filmes legais, assim. Sim, eu acho que sim. são filmes que eles até deveriam ser mais vistos do que são, porque Sim. Mônica é... É um marco na história do Brasil, assim. Sim. ele quase... a Turma da Mônica. Se a gente for comparar, É é uma quase coisa o que a Marvel é embrionária. para os Estados Unidos. Sim. Porque Sim. é os quadrinhos, as crianças assistem, assim. Então, eu queria muito que o Mônica continuasse e a gente acompanhasse eles Sim. um pouco mais adultos com o próprio Daniel Rezende. Estragaram agora, né? Botaram os caras adolescentes. Vai ser uma bomba esse filme aí. Então. Vai ter o filme dos jovens? Vai. Nossa. Eu quero ver se for do Vai do ser uma Rezende. bomba. Pegaram um cast sem carisma nenhum. Mas enfim, o Daniel Rezende, Nossa. eu Tem gosto... toda a polêmica do ator do Cascão, eu acho, né? É algum personagem secundário ou é o Cascão? Eu não vou comentar, não vou comentar sobre. O cara é um... Gustavo- É um Gustavo Scat. É. Ele tá no segundo filme. É. Eu vou abrir uma aspas gigantesca, a gente já falou do Daniel Rezende, aproveitar que a gente tá na metade, pra falar que esses diretores, a gente tá falando deles, o principal intuito desse podcast é que as pessoas conheçam e procurem os filmes dele. Sim. Mas não só conheçam e procurem os filmes deles, também é interessante pesquisar sobre eles. Pesquisem o nome desse diretor em entrevista. Eu acho que é uma bela aula de cinema, da gente aprender cinema. O Walter Salles, eu nunca vi entrevista dele. A Ana Mulher tem bastante. Inclusive tem um curso de roteiro dela. O Eduardo Coutinho tem bastante entrevista. Eu já indiquei do João Moreira Salles, mas ele também tem algumas entrevistas bem interessantes. O Zé Padilha, ele já apareceu bastante no Roda Viva. Sim. Ele tem bastante entrevista no Roda Viva. E tem outras entrevistas aí que a gente pode achar dele. E Tem vídeo de Google, galera. De que a gente tava falando? Do Daniel Rezende. O Daniel Rezende, ele, além de ter entrevistas, ele tem um podcast bem legal no podcast que eu falo que é o Inteligência Líquida, mas vocês falam que é limitada, mas eu já peguei como líquida. E é um podcast bem grande, assim, que ele fala bastante sobre o processo dele como editor e diretor. Então é interessante, além de ver os filmes dele que a gente tá citando aqui, inclusive, bom lembrar também que a gente vai fazer lista no Letterboxd, né? Sim. Sigam a gente no Lether. Todo episódio que a gente fizer vai ter uma listinha especial com os filmes que a gente cita, dos diretores nesse caso, e também anotações nossas sobre os filmes.
Seja crítica, comentários, etc. 201 lá no Letterboxd, porque a gente vai... a gente vai facilitar a sua vida, né? Ao invés de ficar anotando no papel as coisas, já vai lá o comentário do Robocop é só um lixo. Então, gente, foi isso. A gente tá terminando a primeira parte, né, do nosso podcast. Mais uma vez, a gente achou que ia, mas a gente acabou falando. Mas assim, acho que foi um papo bem enriquecedor para as pessoas. E não esqueçam que vai ter a parte 2, que a gente vai falar dos outros 5 diretores na segunda parte. A gente vai continuar aqui, né, com o mesmo cenário, com o mesmo tudo, pra gente continuar. A famosa magia, né? Magia da edição. Pra gente continuar esse papo, né? Pra vocês poderem assistir, pra vocês poderem descansar um pouco e voltar aqui pra segunda parte, que a gente vai continuar esse mesmo papo, esse mesmo assunto. Fechou? Então, vão lá, mas voltem. Espero que tenham gostado desse episódio. E daqui a pouco tem mais, hein? Daqui a pouco. Fiquem aí.